A ciência não detém mais nenhuma verdade absoluta. Até mesmo a disciplina da física, cujas leis antes não eram desafiadas, teve que se submeter à indignidade de um princípio da incerteza. Nesse clima de descrença, nós começamos a duvidar até mesmo de proposições fundamentais, e a antiga distinção entre natural e sobrenatural perdeu o sentido. Isso é tremendamente emocionante. A imagem da ciência como um quebra-cabeça com um número finito de peças que um dia seriam todas encaixadas perfeitamente no mesmo lugar nunca foi atraente. A experiência indica que as coisas não são assim. Cada novo desenvolvimento no microscópio revela mais detalhes minuciosos em estruturas antes consideradas indivisíveis. Cada ampliação no poder do telescópio adiciona milhares de galáxias a uma lista já tão longa que não tem sentido para todos, exceto para os matemáticos. Até mesmo a pesquisa sobre o que antes parecia ser padrões de comportamento simples de um jeito de continuar para sempre, já não existe mais. 50 anos atrás, mais ou menos, os naturalistas estavam contentes com a observação de que morcegos pegavam mariposas. Então veio a descoberta de que morcegos produzem sons inaudíveis ao ouvido humano e usam ecos para localizar suas presas. Agora parece que as mariposas não só têm isolamento acústico, mas também têm ouvidos projetados especificamente para ouvir um transmissor inimigo se aproximando, um radar. Isso para conter esse avanço, os morcegos desenvolveram uma trajetória de voo irregular e confundiu as mariposas até que elas, por sua vez, criaram um dispositivo de bloqueio ultrassônico. Mas os morcegos ainda capturam mariposas, e pode ser apenas uma questão de tempo, até que a pesquisa descubra o próximo desenvolvimento neste drama crescente da natureza. Muito bem. Continuando o vídeo passado, nós paramos lá nos híbridos, né? E sobre como essa raça híbrida seria criada. Vamos continuar a falar sobre eles. E, mais uma vez, tudo isso aqui são teorias, lendas e mitos. Todo mundo tem razão e ninguém tem razão. Faça, cada um de vocês, faça suas pesquisas e tire suas próprias conclusões. Vamos lá, raça híbrida. Como ela será criada? Como ela está sendo criada, aliás? Ela já está aí. As abduções alienígenas, elas atendem a vários propósitos e um deles é o programa de criação de híbridos, que já está praticamente concluído. Os híbridos parecem humanos, não tem uma diferença, mas eles não têm as nossas qualidades mencionadas no vídeo anterior, que nos tornam propensos a resistir a uma presença alienígena evidente, a natureza humana, né? Eu falei lá atrás, né? Então, alguns já estão sendo silenciosamente integrados na população, existem vários deles por aí. Alguns estão nascendo involuntariamente em famílias humanas e outros serão introduzidos em massa mais tarde, dentro da tal agenda alienígena. Alguns híbridos já estão entre nós, né? São essas crianças super desenvolvidas, algumas delas, né? Embora os híbridos, embora existam crianças naturalmente desenvolvidas, mas eles estariam encaixados nesse nicho, né? Eles possuem mais sucesso na sua programação, né? Mas são pequenos psicopatas, eles não têm empatia, eles estão aqui para cumprir uma missão. Eles têm um certo desprezo pelos humanos e possuem poderes intelectuais e psíquicos bem agudos, né? Que apoiam as suas ambições. E essas qualidades são as que os tornam mais aptos para, eventualmente, governar a humanidade em obediência aos seus superiores alienígenas. Tem vários dessa turma já em locais, em nichos de poder. Então, o processo que é usado na criação dos híbridos, qual seria? Também uma hipótese, hein? Uma teoria. O processo real envolvido parece ser complicado, mas uma descrição simples seria fatores genéticos quanto metafísicos. Tudo isso deve ser levado em conta, pois é o último que explica a programação da criação de híbridos, né? E ser demorada, porque está levando tanto tempo, que a coisa não é rápida. O nosso DNA é um mecanismo de interface, de ligação entre a alma não física e o corpo físico. Então, para que essa interface mantenha ambos juntos, a genética deve corresponder ao perfil da alma.
Uma ligeira incompatibilidade em uma causará uma mutação na outra, mas uma incompatibilidade muito grande impede que a alma se assente no corpo. Então, para modificar geneticamente ou criar uma criança inteira, não basta apenas projetar um código genético, mas sincronizar seu perfil e crescimento com o das almas destinadas a ocupar esses corpos terrestres. E é por isso que as pessoas com linhagens específicas, especialmente ressonantes com a natureza da alma dos alienígenas, são fortemente visadas, então, para a abdução. A ressonância existe porque, em algum momento no passado, antigo, em outras vidas, indivíduos dessa linhagem podem ter se alinhado conscientemente com uma existência espiritual alienígena e, portanto, isso ficou impresso no seu código genético. E com esse alinhamento, ou podem ter tido resultado de com esse alinhamento, ou podem ter sido resultado de esforços anteriores da hibridização que vai trazer, então, provocar, né, que seus descendentes carreguem essa marca, que é considerada valiosa como material de estoque para a engenharia da raça híbrida. Quer dizer, o cara já nasce com aquela informação. A natureza física dessa genética corresponde em áreas críticas às características metafísicas pretendidas dos híbridos. Então, esse material de estoque alienígena, ele é cruzado com a genética, estoque terrestre. Né? Esse material de estoque terrestre é cruzado com a genética alienígena e selecionado e ajustado para criar uma grande variedade de híbridos mais para frente. Alguns serão mais bem-sucedidos do que os outros, até que uma raça híbrida autossustentável e autorreprodutora possa se desenvolver. Esses fetos serão implantados em úteros humanos, né, de uma abduzida também para gestação. O corpo etérico humano é rico em energias emocionais e vitais, o que ajuda o feto em gestação a se desenvolver de forma robusta. Aqueles que não têm essa nutrição etérica não conseguem se desenvolver ou se tornam crianças híbridas doentias ao nascer. Então a coisa não é 100%. Então os híbridos bem-sucedidos são aqueles que podem sobreviver indefinidamente em um ambiente densamente físico como o nosso, nessa terceira dimensão. Eles são capazes de se reproduzir com sucesso com humanos e entre si. Eles se parecem com humanos o suficiente para se integrar facilmente e são desprovidos de qualquer características humanas indesejáveis. Tipo um vulcano, né? Sem sentimento ali, sem emoção. Então, qual seria a natureza desses híbridos? Mesmo com sua fisiologia humana, considerando que o perfil genético híbrido é exatamente ressonante com a natureza da alma de seus criadores, é muito provável que esses últimos pretendam encarnar nesses corpos por eles próprios. Alguns híbridos podem nascer com almas alienígenas, outros podem funcionar como recipientes vazios, que abrem caminho para posições sociais estratégicas e ficam de prontidão para receber a alma alienígena mais tarde. Também é possível que os híbridos tenham sua própria matriz de alma única, embora o resultado final seja o mesmo. E se essa matriz da alma humana fosse forçada a encarnar em corpos híbridos, a influência genética e as consequentes modificações de personalidade deixariam suas cicatrizes na alma e levariam a uma deficiência nas áreas espirituais. Então, no que diz respeito à encarnação em massa de almas alienígenas em corpos híbridos, ocupar corpos híbridos daria aos nossos manipuladores alienígenas pontos fortes de ambas as raças alienígenas e humana, e sem nenhuma das fraquezas de nenhuma delas. A fraqueza humana é o anseio pela liberdade individual, a capacidade de empatia, e a fraqueza alienígena é a incapacidade de permanecer em nosso ambiente físico por períodos prolongados de tempo. Eu tenho sempre falado sobre isso. Eles não conseguem ficar aqui há muito tempo, senão já estariam. Ou eles incorporam, né, em corpos humanos, baixa o espírito, baixa o herê, baixa qualquer coisa, Zé Pilintra, o camarada de Orion, né, baixa, eles têm receptáculos aqui. As pessoas que têm que querer, ou então são preparadas para isso, mas eles não conseguem ficar muito tempo. Essa é a nossa grande vantagem, mas eles estão lutando contra isso. Então, os híbridos são biologicamente robustos, porque eles têm corpos virtualmente humanos e serão mentalmente superiores aos humanos e leais aos alienígenas. Além disso, uma vez que os descendentes são impressos com as energias da alma de ambos os pais,
Isso vai acelerar a modificação metafísica da humanidade para o pai híbrido ter uma alma alienígena negativamente orientada. E vai por aí, a coisa se estende. Nós temos também os fatores potenciais da linha de tempo e os hiperdimensionais. Temos que levar em consideração também que se os alienígenas são de uma outra dimensão ou outra linha do tempo, do futuro, por exemplo, então criar corpos adequados para si mesmos aqui oferece a eles uma posição segura em nossa realidade. E ao cruzar conosco, eles poderiam se enredar karmicamente conosco, e assim se prendendo como cracas ao destino da humanidade. Pode ser. E talvez o reino deles esteja morrendo, e o nosso ainda esteja no auge. Portanto, ao se ancorarem em nosso mundo, eles podem garantir sua relevância física e metafísica e sobrevivência. Né? Isso porque eles não podem permanecer no nosso ambiente físico por períodos prolongados de tempo. Eu sempre repito isso. Mesmo os deuses indianos, eles precisavam se transformar em avatares para encarnar na Terra. As encarnações de Shiva, de Krishna, dessa turma toda, precisavam de avatares. O próprio Jesus Cristo precisou nascer de uma humana. Se o pai dele era o rei de um reino, mas precisou de uma humana para que desenvolvesse toda a gestação e ele nascesse na Terra. Já pararam para pensar sobre isso? Quase ninguém para, né? Pois é. Pois é. O pai de Jesus Cristo era um celestial. Era o rei de um reino celeste. Não sabemos muito pouco sobre ele, porque nem Cristo falou, ou a Igreja Católica Romana escondeu os detalhes. Não sabemos. Só podemos especular. Mas a questão dos celestiais, de todos esses seres, né, que tiveram que vir à Terra e se densificar, né, se transformar em algo que pudesse ser densificado na nossa terceira dimensão, todos eles trabalharam durante um tempo e depois foram embora. Alguns de maneira trágica, outros simplesmente escafederam-se. Foram embora, dizendo que um dia iriam voltar. Essas histórias se repetem por todo o planeta. Desde a região da Suméria, entre os hebreus, entre os índios americanos, entre os povos da Ásia, na Indonésia, na Austrália, nas ilhas do Pacífico, os deuses sempre vêm. Aqueles que conseguem encarnar na Terra ficam aqui por um tempo e depois vão embora. Alguns resolvem ficar, como na história dos sumérios, nas próprias histórias indianas, dos mitos, no Mahabharata, no Ramayana, vemos que alguns deles resolvem ficar. Ficam na Terra, vivem muito tempo, deixam descendentes que vão gerar linhagens reais em todo o planeta. Mas são mortais, como nós. Ainda bem. Pois bem, de uma energia psíquica ou etérica para que eles possam se projetar em nosso ambiente tridimensional e permanecerem estáveis aqui. Em seu estado natural, eles são seres quadridimensionais, supostamente, 4D, que existem em um nível de realidade quase físico, quase etérico. Mas eles podem escolher se tornar físicos com um gasto de energia que lhe permite travar a fase, passar de fase para o nosso espaço-tempo. O nosso mundo tridimensional está inserido em um universo quadridimensional, o que significa que os seres 4D devem concentrar sua essência em uma faixa estreita para se tornarem temporariamente 3D, físico, como nós. Caso contrário, eles permanecem invisíveis para nós. Uma situação que pode ser comparada a um aquário em uma sala. Nós somos os peixes que estão cientes de outros peixes, mas nós permanecemos relativamente inconscientes daqueles que estão fora do aquário e nos observam. Isso é verdade principalmente para os tipos alienígenas conhecidos como os reptilianos, os famosos, ou os lagartos. Então, para economizar energia, eles preferem permanecer em seu ambiente 4D nativo, enquanto usam vários mecanismos de interface para interagir remotamente com o nosso mundo 3D. Por exemplo, ele ou os seus superiores construíram uma raça cibernética de seres que nós reconhecemos como os Greys, embora existam vários tipos de Greys. Esses Greys servem como trajes especiais 3D para eles.
Os Greys são robôs orgânicos, geneticamente projetados e que são autônomos, mas podem funcionar como portais remotos ou proxies para a mente reptiliana. Eles são sondas cibernéticas em nossa realidade, que podem permanecer por períodos de tempo relativamente mais longos e são usados, então, para realizar abduções e outras tarefas. Talvez porque eles sejam cultivados usando materiais biológicos coletados de nosso mundo. Exemplo, mutilações de gado, mutilações humanas. Então, essa falta de fisicalidade oferece aos alienígenas muitas vantagens e desvantagens, como, por exemplo, a tecnologia etérica, que é quadridimensional e está além das restrições do nosso tempo linear. Então, os reptilianos, os nórdicos e os greys, eles podem ver e operar dentro de nossas realidades passadas, presentes ou futuras, e simultaneamente dentro de limites combinados com a sua estratégia calculista. Então, eles seriam capazes, ou são capazes, de projetar manipulações muito complicadas e de longo alcance de natureza hiperdimensional. Essas manipulações interdimensionais ou hiperdimensionais podem incluir mudar o passado de maneiras pequenas e aparentemente triviais para afetar significativamente as escolhas que um indivíduo-alvo faz no presente. Os reptilianos não sabem qual escolha nós faremos e não podem mudar as escolhas que já fizemos por livre-arbítrio, mas eles podem ver e mudar todo o resto. Embora eles não possam violar facilmente o livre-arbítrio de uma pessoa espiritualmente resiliente, eles podem influenciar nas suas escolhas, ajustando-as às circunstâncias. Fazem isso o tempo todo. Você tem liberdade de escolha. Você pode escolher fazer merda, como a maioria dos políticos fazem, né? Principalmente no Brasil. Então, eles existem além do nosso espaço-tempo. Então, eles estão livres do limite de tempo linear. E isso significa que eles podem mirar e manipular individualmente quantas pessoas precisarem. Os Greys podem ser usados para automatizar o monitoramento e a influência de regiões inteiras do planeta. A sua agilidade de viagem no tempo significa que, enquanto um abduzido percebe vários anos se passando entre as suas abduções, os alienígenas se movem instantaneamente de uma para outra. E apesar da natureza grandiosa da agenda alienígena, que tem como alvo planetas e civilizações inteiras, eles também manipulam individualmente todos aqueles que eles percebam ser uma ameaça. Hora do chá. Pois é. Então, eu estou bem melhor, me recuperando muito bem, fiz os últimos exames, o pulmão está limpo, sobrevivendo, matando um dragão malvado a cada dia. Faz parte. Essa é a dinâmica das nossas vidas. Cada um tem a sua dinâmica. Temos as nossas individualidades, eles tentam controlar. E como tenho comentado no vídeo, eles se utilizam de proxies, de pessoas que são incorporadas por eles. Alexandre de Moraes, que é um psicopata, um bandido, um vagabundo, entendeu? Fantasiado de juiz, colocando o Brasil sob uma ditadura cruel. E eu posso dizer de cadeira, porque eu vivi o governo militar no Brasil todo. Não chega nem aos pés do que eles estão fazendo. Nem aos pés. E essa turma que está aí hoje aprontando e fazendo o que estão fazendo com o Brasil foram anistiados em 1979. Nessa época eu estava trabalhando na Bayer, em Salvador, quando saiu a anistia geral e irrestrita para esse bando de bandidos que estão hoje no poder. O Pereira Leitão, que pegou em fuzis e armas para assaltar banco, a Dilma Rousseff, o próprio Lula foi anistiado, o José Genuíno, o Dirceu, e eles ainda recebem dinheiro que você paga de impostos que vão para um salário que eles recebem todo mês como indenização. Agora, são contra a liberdade de religião, liberdade de opinião, querem mandar no ventre das mulheres, querem mandar em você, já estão mandando, estão decidindo tudo o que você vai viver. Isso chama-se política. Por isso que eu digo, se você não gosta de política, você vai ser governado por aqueles que gostam. Tem que entender essa coisa. Isso é mundial, como eu disse no vídeo passado. No mundo inteiro está acontecendo a tentativa de sufocar a liberdade. De todas as maneiras possíveis. Acabar com as religiões, acabar com a sociedade, acabar com a família, acabar com a ideia de pai, mãe, filho, filha, menino, menina. Acabar com a base, tirar os pilares que sustentam toda a nossa civilização, porque isso é desde o início dos tempos. Nas aldeias mais primitivas dentro da Indonésia ou da África sempre teve pai, mãe, família, tribo. E um governo.
os sacerdotes, porque tem pessoas que não conseguem viver sem a religião, se sentem muito bem congregando na religião. Por isso que eu digo, se você está satisfeito com a sua, fique. Se quer pensar fora da caixa, vem para cá. Eu não preciso, eu sou um desigrejado. Não dependo de um pastor nem de um padre cagando regras na minha vida. Pois é. Pois bem, eu espero que todos vocês estejam se cuidando no Brasil. Eu tenho acompanhado as notícias o tempo todo. Eu e a Magdalena, apreensivos. Nós estamos, como eu disse, estamos vendo esse processo nos Estados Unidos, aqui na Europa. A União Europeia quer, de qualquer jeito, bloquear a sua liberdade de opinião e de receber informação. Essas transformações são mundiais. Mais ou menos em alguns países, mais em um, menos em outro, mas ainda está acontecendo. Isso já foi comentado no nosso vídeo. Quem acompanha é a tal Agenda 2030, Agenda Globalista. Os caras estão loucos. E, na minha opinião, a turma está por trás, essa turma interdimensional ou interplanetária. Podem vir de um outro planeta bem distante por processos que nós não conhecemos, cujos quais nós só podemos especular. Eu estava relendo aqui o livro do Daniel Robles, do Ouro ao Euro. Então eu vou deixar o contato aí nos comentários do vídeo, o contato com o Daniel. Ele ainda tem alguns livros, alguns exemplares. Vocês devem prestigiar um escritor brasileiro, assim como ele, a Vantage também. Não importa se você às vezes não concorda com determinados artigos, com determinadas opiniões, isso faz parte. Nem todo mundo concorda com o que eu falo, eu também não concordo com o que outras pessoas falam completamente. Eu apenas filtro, vou colhendo, fazendo a colheita daquilo que me interessa, analisando. É assim que funciona a coisa. Então prestigiem os escritores brasileiros. Daniel Robles tem um livro fascinante, é um compêndio, incrível o trabalho que ele fez, vale a pena. E assim como a Vantage, que são, na minha opinião, os mais sérios escritores atualmente do assunto. A Vantage se dedica aos Anunnakis e o Daniel do Ouro ao Euro, como o ouro está presente na história da humanidade, começando lá na África do Sul, onde provavelmente começou toda essa história, segundo algumas correntes, né? Eu não sou afrocentrista, eu sou afrocentrista, Ásia-centrista, Europa-centrista e vai por aí afora. Eu acho que a humanidade ela foi criada em vários momentos da nossa história, em diversos pontos do planeta, por diferentes turmas, com diferentes agendas. Por isso essa bagunça toda que nós vivemos. Nós não temos, você pega a Magdalena, é morena, moreninha, nariz achatado, cabelo preto grosso, mas agora está branco pela idade, como as indonésias. Ela tem sangue malaio e europeu, nem um pingo de sangue africano. Eu, com essa cara rosada, tenho sangue nigeriano. Então, assim é a nossa história. Eu tenho sangue africano, nigeriano e maasai. Aquela turma dos índios que pulam batendo os dentes para ficar bonitinho para escolher a esposa, para que seja escolhido pelas mulheres, lá é diferente. Maasai, tenho um orgulho disso. Uma tribo fantástica. Então, há essas diferenças que nós temos. Então, eu não tenho um sangue oriental. A Magdalena tem um sangue oriental misturado com europeu. No meu caso, é europeu misturado com africano. Né? Durma-se com um barulho desse. Somos todos vira-latas. Várias ondas de civilização, de criações estiveram no nosso planeta, lutaram entre elas, fizeram negócio entre elas e depois nos abandonaram à sorte, porque o nosso planeta é um planeta instável. De vez em quando ele passa por uma revolta toda física, atmosférica, etc. Vira de cabeça para baixo e começa tudo de novo. E lá vamos nós. Não é? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos vocês. Ainda recuperando, demora muito. Nessa idade, depois da pneumonia, vir um resfriado que demora pra caramba. Estou tomando uns remédios que me deixam com sono e pior é que eu não posso tomar o meu vinho. Aí me deixa a tiririca da vida. Mas é por um tempo, já já eu volto. A aventura apenas começou. Essa é apenas uma passagem por uma dessas aventuras. E lá vamos nós. Se cuidem, um abraço meu e da Magdalena. Até o próximo vídeo. A coisa está animada aí no Brasil. E no mundo, né? Até já.